Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à espiritualidade do terceiro penitente, irmão da Ordem Franciscana Secular. Basta colocar no Google Partilha Franciscana, que você nos encontra no YouTube, no blog, Facebook e Instagram. Se você quer nos conhecer pessoalmente, com certeza na sua cidade ou próximo à sua cidade há uma fraternidade nossa, dos franciscanos seculares, que há mais de 800 anos levamos Cristo e a Boa Nova, na maneira de nosso pai seráfico Francisco de Assis. Hoje vamos dar continuidade aos vídeos sobre Santa Clara, a vida de Santa Clara. Hoje vamos falar sobre o homem propõe e Deus dispõe. E a nossa fonte é essa aqui, que é o livro Tempo de Formação para a Vida Franciscana Secular. Aqui é o livrinho que a gente tem. Passamos 2-3 anos nos preparando para fazer a nossa primeira profissão e daí por diante vivermos a espiritualidade, a mística de nosso pai seráfico Francisco de Assis. E vamos dar continuidade. Novamente repetindo, o homem propõe e Deus dispõe. É muito conhecido o provérbio dizendo que o homem propõe e Deus dispõe. Quer dizer que muitas vezes nós planejamos alguma coisa, mas Deus entra no plano e derruba. Foi o que se deu na família de Clara. Haviam planejado para ela um futuro de acordo com os planos humanos da família, mas Deus entrou no meio e atraiu Clara para um plano bem diferente. Mas os familiares não aceitaram o plano de Deus sobre o futuro dela. Não se conformaram com a ideia de perderem a chance de um casamento brilhante para ela. E assim aumentarem o sucesso da família entre a nobreza de Assis, pois a família de Clara era da nobreza. E não ficaram somente na não aceitação do fato. Tomaram providências imediatas. Mal voou seus familiares a notícia, eles com o coração dilacerado reprovaram a ação e os projetos da moça. Juntaram-se e correram ao lugar para tentar conseguir o impossível. Como a gente já sabe, ela saiu às escondidas pelas portas do fundo de casa para seguir Francisco. Cortou os cabelos e se despojou totalmente à vida na missão, na vida de silêncio, na vida de contemplação, onde se combinou na capela, na igrejinha de São Damião, onde ela e outras irmãs vivenciaram a mística da segunda ordem das irmãs das senhoras da pobreza. Vamos lá. Recorreram à violência impetuosa, ao veneno dos conselhos, ao agrado das promessas, querendo convencê-la a sair dessa baixeza indigna de sua linhagem e sem precedente na região. Mas ela segurou as toalhas do altar e mostrou-se a cabeça tonsurada, garantindo que jamais poderia afastá-la do serviço de Cristo. E os parentes, derrotados, se acalmaram. E apenas 16 dias depois, a família teve outro choque. A irmã de Clara, Catarina, seguiu o mesmo caminho e foi também viver a sua consagração a Deus. Francisco a recebeu e trocou o nome dela, chamando-a de Inês. Os familiares de Clara e Inês, mais furiosos ainda, foram com 12 homens acesos em fúria para trazê-las de volta. E um daqueles homens lançou-se sobre ela e as esmurrou com socos e pontapés. Então os outros também ajudaram, arrastando-a pelo cabelo. Ela suplicou à irmã Clara: ajude-me, irmã querida, não deixei que me separem de Cristo Senhor. No entanto, aqueles homens seguiram, arrastando Inês pela rua. Aí chegaram ainda alguns trabalhadores do campo para ajudar a puxar a moça,
Mas de repente o corpo dela ficou tão pesado que aqueles homens todos não aguentaram mais. Então, decepcionado e em tom de brincadeira, foram dizendo: passou a noite comendo chumbo. Não é de admirar que esteja tão pesada. Vendo que nada conseguiam, desistiram e derrotados voltaram para casa. E quando eles se retiraram, amargados pelo fracasso da empresa, Inês levantou-se jubilosa e já gozando da cruz de Cristo, por quem travava essa primeira batalha, consagrou-se para sempre ao serviço divino. Então o bem-aventurado Francisco a tonsurou com as próprias mãos e junto com sua irmã instruiu-nos a caminhos do Senhor. Os exemplos de Clara foi muito forte, influenciou muitas moças de todas as camadas sociais a entrarem para a vida religiosa. Muitas da alta nobreza, até princesas e rainhas, foram viver a vida reclusa. Foram os homens para as ordens e as mulheres para os mosteiros. A mãe convidava a filha para Cristo, a filha a mãe, a irmã atraía as irmãs e a tia as sobrinhas. Todas com um fervoroso emulação, sentimento que estimulava a imitar Clara. Desejavam servir a Cristo. Todas queriam uma parte nessa vida angélica de Clara fez brilhar. Arrastada por essa onda de entusiasmo, a graça de Deus tocou ainda o coração da irmã mais nova de Clara, Beatriz. Ela também se fez Clarissa e por fim propôs à mãe dela, Hortelana, seguiu o mesmo caminho. Assim, se compreende o rápido crescimento da comunidade de São Damião. Em pouco tempo chegaram a uma comunidade de 50 irmãs. O exemplo de vida de Clara impressionava e atraía irresistivelmente a muitas pessoas. Que interessante a história de Clara. Quantos corações foram tocados pelo seu testemunho? Quantos corações reviveram, se tornaram corações vivos, corações de sangue, coração de carne, que impulsionava somente o amor a Cristo. Quantas moças, quantas senhoras e viúvas abraçaram essa vocação. E também me veio muito que muitas também abraçaram a ordem terceira. E às vezes famílias inteiras abraçavam a ordem terceira. Pais, mães, filhos, todos abraçavam a vida, a mística franciscana secular. Independente de que situação você se encontre. Francisco, a espiritualidade franciscana estava sempre de braços abertos. Ai, meu braço deu um pouquinho, porque eu vacinei, os dois braços estão doloridos. Mas, quero dizer isso para vocês. Cristo sempre estará de braços abertos para lhe acolher. Nada pode impedir de você viver o seu chamado, a sua vocação. Nada. A única coisa que pode impedir de você viver o seu chamado é você mesmo. As suas inseguranças, o seu medo, o ressentimento, o ódio, a arrogância, o orgulho. Isso sim pode abafar e matar uma vocação. E não existe frustração maior do que você viver a sua vocação. Por mais que não aconteça como você queira, que as portas se fechem, ele há de abrir uma janela. Sempre. Eu vou dar até o meu testemunho. Eu sou um rapaz, já não tão jovem assim, já estou na casa dos 40, mas teve uma época na minha vida que eu me preparei para ser um religioso. Vivia como religioso, se vestia como religioso. Passei 6 meses a 1 ano assim. Entrei no vocacionado já com a idade um pouco adiantada, 34 para 35 anos. E quando eu já ia fazer um retiro de convivência, o frade me chamou e disse que
não dava para mim. Ele não disse com essas palavras. Ele foi muito caridoso, mas aquilo para mim foi algo muito doloroso, sabe? Eu perdi meu chão naquele momento, porque a minha vida era aquilo. E no alto do meu desespero, eu estava fazendo minha faculdade de teologia, já faltando algumas cadeiras, umas 10 aproximadamente. Na época acho que faltavam umas 15. Eu quis porque queria casar. Porque eu casando eu poderia ser diácono permanente. Mas faltava a pessoa. E essa pessoa apareceu. Foi a minha primeira namorada. Era minha amiga íntima. Naquele momento ela estava solteira. Por providência divina, naquele momento específico ela estava solteira, tinha saído de um relacionamento. E a gente abraçou essa atitude, talvez não tão bem pensada, mas a gente abraçou. Casamos, tivemos a nossa filha. Só que na convivência foi muito difícil para mim. Eu percebi que foi muito precipitado o casamento. Foi uma difícil convivência, nem portanto por conflito, mas eu sou uma pessoa que eu tenho a necessidade de viver só. Eu sempre cresci nesse contexto de viver só. Eu passei 3 anos aproximadamente sem rezar a liturgia das horas. Isso foi muito doloroso para mim. Sem fazer meus estudos bíblicos, tive que abandonar a faculdade de teologia, porque eu tinha muitos gastos, né? Era leite, era fralda. Com o tempo ela começou a crescer, tinha creche, tinha escola. E caiu um furacão na minha cabeça. E a gente não tinha uma convivência de homem e mulher com o decorrer do tempo. Rapidamente a gente percebeu isso, que a gente vivia mais como irmão do que como marido e esposa. Então a gente chegou a um acordo para o bem nosso e da filha, que eu morava na minha casa e ela morava na casa dela. E eu sempre estaria presente na educação das minhas filhas, da minha filha e do meu filho maior, que é meu enteado, Davi, que eu tenho um amor de coração, que ambos são irmãos. Então, aí eu voltei a ter a minha vida de oração, eu voltei a fazer minhas postagens, fazer meus trabalhos missionários via internet. E estou vivendo a vida religiosa que eu sempre me senti chamado, né? Sou um franciscano terceiro, que vivo a castidade, vivo os votos, vivo uma vida de oração, de estudo, mas também vivo uma vida de pai. Eu tenho minhas responsabilidades profissionais e todo dia, 2, 3 vezes durante o dia, eu estou presente na casa de meus filhos, marcando minha presença, tanto como pai, como um amigo, como irmão para toda a família, com as responsabilidades, e vou seguindo o meu mundo. E hoje eu vivo uma vida religiosa, a qual me senti chamado. Por mais que as portas estivessem fechadas, hoje eu vivo uma vida de religioso. Eu sou um terceiro secular penitente que vive na castidade, na pobreza e na oração e obediência à igreja. Então eu digo a você, irmão, não desista do seu chamado, da sua vocação. Por mais que uma porta se feche, Deus há de abrir uma janela para você. Amém? Santa Clara, rogai por nós.